vinheta e vamos começar o programa, meu irmão. Atenção! Ó, eu preciso começar de maneira oficial para a gente começar a valer. A regra diz aqui, a nossa tradição. Mas não tem regra. O entrevistado olha para a câmera e fala: roda a vinheta, vamos começar o programa. Roda a vinheta e vamos começar o programa, meu irmão. Atenção! Caiu daqui, que jogo bosteira. O Ares ingressa, que golaço! Que golaço de Neto! Bicicleta Neto de pé direito, meu caro. Weber, merece 1-0 para o Guarani. Que coisa absurda, rapaz. Na final do campeonato ele fez isso. Aplaude a saída de Neto, enquanto o Patinho tem a torcida aplaude a saída do Neto. Que lindo, Neto! Essa do caralho, não. Deixa lá. Gravou! Neto se prepara. Gol! Posso ir? Então é o seguinte, eu estava te perguntando. Você estava falando das suas dores antes da gente começar, né? E eu emendava dizendo que você é um cara polêmico, de personalidade forte, diz o que pensa. E por outro lado, a minha dúvida é, quando uma pessoa é assim, se ela não traz para si também o reflexo da sua personalidade. Quer dizer, há dores que são das pancadas e há dores que são da energia do outro, do mal olhado do outro. Qual que é pior? Eu não sei, eu queria saber se você traz isso, você traz essas amarguras para você. Parte das suas dores e do seu sofrimento é reflexo também das suas relações, da maneira que você construiu as coisas. Primeiro, é uma honra estar na ESPN. Parabéns à ESPN, porque o André me mostrou toda a ESPN. Eu fiquei muito orgulhoso de saber que a ESPN cresceu tanto. Depois da minha última vinda aqui, fazem 8 anos. E quem falou isso foi a Maria do Café. Pô, você só vai vir aqui 28 anos. Eu falei, dos próximos 8 anos eu não vou vir, porque eu não vou mais estar no esporte, eu não vou estar mais no futebol. Aí depois o André me perguntou por quê, depois aí eu posso responder, e o André pode perguntar aqui comigo, pode perguntar o que quiser. E na presença do amigão, eu sou assim, eu sou apaixonado por ele, eu acho que ele é um dos caras assim que foi uma das inspirações que eu tive na minha vida como comentarista e de bondade, né? E assisto você quase todos os dias e adoro você e adoro de estar aqui. Apesar de eu não gostar muito mais de participar de programas de televisão porque isso me traz um prejuízo, né, enorme em termos do que eu falo e depois do que repercute, e que é legal de um certo momento, mas também às vezes cansa. E para responder para você, Dan, eu não sinto amargura nenhuma de todos os problemas que eu tive como atleta, como pessoa, dos erros que eu tive. Eu não tenho amargura no meu coração, na minha essência como pessoa, né? Eu tenho dificuldades de compreender por que as pessoas foram tão ruins comigo, eu sendo uma boa pessoa. Isso na infância? Isso na infância, na adolescência e agora também. E isso, de uma certa maneira, me transformou numa pessoa melhor. De eu respeitar, por exemplo, de eu cumprimentar todas as pessoas que trabalham aqui, de eu poder ser um cara melhor para os meus filhos, deles poderem olhar para mim e falar assim, pô, você é foda, hein, pai? E meus filhos falam assim comigo, você é foda, hein, pai? Eu sou foda mesmo, filho. Comigo não tem conversa.
Se você quiser fazer qualquer coisa que você quiser fazer, você pode fazer, desde que você me respeite. Se você não me respeitar, você não vai conseguir. Mesmo eu achando que eu esteja errado, eu te respeito a sua atitude. Então, comigo é assim. No futebol, as minhas dores são incríveis. Eu tenho dor 24... Eu estou tendo dor agora. Então, a minha dor é uma dor. Eu tenho artrose nos 2 tornozelos. Se eu não fizer a cirurgia daqui 2 anos, o meu pé vai ficar duro, eu não vou ter mais movimento nenhum, porque eu não tenho cartilagem nos 2 tornozelos. Eu tenho artrose do lado direito do meu quadril. Eu tenho 4 hérnias, que eu já fiz uma mini cirurgia. E se eu tiver um problema de novo, eu vou ter que fazer cirurgia. Vou ter que botar 8 pinos de titânio nas minhas costas. E eu tenho um problema muito sério na C2. Então, eu vivo com dor, né? Só que essa dor também fez parte da minha profissão, onde eu consegui, acho que quase que inevitavelmente, coisas que jamais poderia imaginar. Ser teu amigo pessoal, eu poder estar na ESPN, eu poder trabalhar no Grupo Bandeirantes, que por sinal agradecer ao Grupo Bandeirantes por me liberar, né, para vir aqui na ESPN. Mas aí, e também dessas dores, a minha amargura, né, de não ter disputado 2 Copas do Mundo, que eu acho que eu tinha que ter ido em 90 e 94, né, porque em 93 foi um dos melhores jogos que eu fiz da minha vida, foi em Ribeirão Preto com o Parreira e ele não me levou. A minha amargura, por exemplo, hoje, de eu não poder ter tido a oportunidade de jogar num clube fora do país que fosse legal. A minha amargura, de uma certa maneira, é de saber que eu estou no final da carreira, que às vezes isso também me... Por que você está falando? Porque eu não vou querer mais trabalhar muito tempo no futebol. Por quê? Porque eu acho que eu estou cansado. Eu estou cansado, assim... Mas é o cansado do quê? Das mensagens? Não. Da UE todo, do quê? Não, eu caguei para rede social, por ser famoso, por ter sucesso, são coisas totalmente diferentes uma da outra. É que eu quero viver um pouquinho, velho. O que eu quero fazer? Quero ir para a praia, ficar uma semana na praia, lendo meus livros, que eu adoro ler, né? Agora eu estou lendo Guardiola, né? Que eu recomendo para todos vocês que trabalham no esporte e para quem não trabalha. Eu quero viver um pouquinho a vida, sabe? Eu quero sei lá, ir no teatro com a sua filha. Eu quero ir no teatro com a minha Mas não dá filha. para equilibrar? Não. Não dá para trabalhar um pouquinho? Não, eu sou 880. Não dá para ser um ano sabático. Não dá, eu não quero, eu também não quero um ano sabático também. O cara, vou fazer um curso em Londres, ou quero ficar em Miami aprendendo. Não, eu não quero porra nenhuma. Eu não vou. Então o que fala? É mais ou menos quando eu parei de jogar bola. Eu não jogo mais bola. Pode pegar chuteira, não jogo mais. Eu vou trabalhar até 2020 e não trabalho mais. Por favor, quando vocês quiserem, só porque eu queria emendar já nisso que você falou. O sucesso que você tem hoje como apresentador, comentarista e tudo mais, é um sucesso diferente do que você tinha como jogador. Na minha humilde opinião, diga-se de passagem. É verdade. Porque você nasceu para jogar bola. É verdade. Então o sucesso como jogador era inevitável. Eu fui goleiro, né? Era inevitável. É inevitável. Mas o sucesso como apresentador e comentarista, não. Então, mas você era o cara mais... Vamos dizer assim... Ninguém imaginava que eu ia ser essa porra. Exatamente. Então de onde veio isso e por que deu certo? Eu acho que o nicho, eu peguei um nicho aí, né, da coisa certa, do futebol falado, por exemplo, vamos lá, tem um pênalti na Rede Globo, aí o Caio está comentando, aí o Caio comenta assim, olha, talvez, pode ser, mas eu vou esperar o replay. Pô, eu não sou esse tipo de comentarista. Ou é, ou não é. Aí eu pego como apresentador e vou começar o programa e vou falar do Corinthians, então. Se o Corinthians não ficar esperto, o estádio do Corinthians vai ser fechado. E eu falo isso. Eu acho que o meu sucesso
de uma certa maneira, ele veio e está, e que eu nem imaginava, porque hoje eu vou no shopping, eu vou em todos os lugares, eu vou na feira, porque eu não sou esse babaca igual esses caras que ficaram famosos e que não... Vivem numa bolha. E que vivem numa bolha. Eu não vivo em bolha, eu vivo uma vida, minha vida é minha vida real. Você que mora perto de casa, eu moro no condomínio paulistano, eu vivo uma vida real. Entendeu? Então eu vou no supermercado, eu vou em todos os lugares. Minha vida, eu sou o que sou. E as pessoas te tratam bem. E as pessoas me tratam bem, que é incrível. E aí eu não era para dar certo como apresentador e muito menos como comentarista. Primeiro, porque eu já tive eu tive problemas de não ter estudado. E aí você, para trabalhar na televisão, você tem que, no mínimo, falar bem. Mas aí eu fui observando as pessoas trabalharem, eu falei, pô, eu acho que eu tenho condições de ir por aqui. E aí foi dando tão certo que eu tenho um programa no Band Esportes, que é o Baita Amigos, que é o líder de audiência. Eu tenho os donos da bola, que todos os dias eu dou 3 pontos de média. Sim. Né? De segunda a sexta-feira. Eu fiz, durante 15 anos, o Campeonato Brasileiro, Paulista, eu já fiz 3, 4 Copas do Mundo. Não era para dar certo. Você se orgulha mais desse sucesso ou do sucesso como jogador? Eu me orgulho mais do sucesso como apresentador e como comentarista, porque como jogador eu sabia que eu era bom pra caralho. Você se desgasta mais hoje como apresentador Não. ou na época que jogava no que diz respeito à pressão? Então, eu nunca tive medo de pressão. Quando eu fui convidado para fazer o Bola da Vez, que já faz tempo que já é para eu vir aqui, eu não teria medo de sentar com ninguém aqui. Eu não tenho medo de pressão. Eu não tenho medo de... Nunca ninguém te intimidou? Eu não tenho, assim, eu só tenho medo de Deus. Eu sou temente a Deus. Eu tenho a minha religião, que eu sou católico. Eu sou temente a Deus. Quem não teme Deus não sabe o que é ser uma boa pessoa, não sabe o que é ter gratidão, não sabe o que é ser um bom pai, um bom filho. Não estou dizendo que eu sou perfeito, não, mas eu procuro ser temente a Deus. Eu não tenho medo de nada, de absolutamente nada. Dessa pressão que eu tenho como apresentador, que não sou, eu estou como apresentador e como comentarista, a única coisa que eu procurei, de uma certa maneira, compreender é que eu deveria estudar mais e escutar um pouquinho as outras pessoas, que é uma coisa que é difícil eu ter esse discernimento de escutar. Eu só escuto ele ali. E a gente briga pra caramba, que é o Cascão, que é um dos melhores amigos que eu tenho, que eu amo ele. E a gente briga quase todo dia. Mas o meu medo maior é de não ser o que eu sou. O meu medo é eu estar aqui no Bola da Vez, eu estar sentado aqui na cadeira com o Paulo, com você, André, e com o Dan, e eu não ser o que eu sou, não falar o que eu falo. E não me ser honesto e sincero comigo, uma obrigação que você se impõe. Comigo, não com você, não com o Paulo, não com você. É comigo. Eu posso estar falando... Mas em algum momento você já não foi? Comigo já. Eu já tive momentos assim que eu tive que fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Por exemplo, já fazem 2 anos, eu acho, que eu não coloco briga de torcida nos 2 programas que eu faço. Eu não coloco. Imagens. Não coloco. Você pode até abordar o tema, mas não coloca imagem. Não coloco imagem. Eu não dou moral para bandido, para vagabundo. Antes, eu achava que eu tinha que colocar para dar audiência. Tem alguma coisa que você faça hoje para dar audiência? Que eu faça hoje para dar audiência? Tem uma coisa muito legal que eu faço hoje para dar audiência. E que eu aprendi isso de uma maneira assim... de uma maneira sem saber. Intuitivo. Eu discuto os fatos.
Eu acho que se a gente discutir os fatos, a gente dá audiência. As pessoas param para te escutar. Divergir. Isso. E às vezes propositalmente. Isso, os fatos. Por exemplo, se a gente for falar de futebol aqui, a hora de se falar de futebol, de parte tática, a gente discutir os fatos. Quais são os fatos? Por que o São Paulo não tem atacante? Vamos discutir os fatos. Por que o Corinthians está com problema na sua administração? Vamos discutir os fatos. Por que o país tem só um ídolo que é o Sérgio Moro? Vamos discutir os fatos. Aí eu e o Cascão, a gente falou, vamos discutir os fatos. Não vamos embelezar, não vamos criar um negócio para dar... Não, vamos... Aí a gente foi fazendo. Começou a dar certo, eu falei, vamos discutir os fatos. Que eu acho que é o que falta para nós. Eu tenho que intervalo, amigo. Eu queria acabar com uma pergunta tua. Fica à vontade. Nessa de cansaço do futebol, para muito corintiano, você um dia vai ser presidente do clube. Você já disse que gostaria de ser presidente. Eu vou ser. Ah, vai. Então isso não está descartado. Não, isso não. Você quer ser presidente do Corinthians um dia? A verdade, eu estou me preparando para ser presidente do Corinthians. A verdade, eu tenho contrato com a Rede Bandeirantes, com o Google Bandeirantes até 2018. Gostaria de renovar até 2020, se possível, né? Falar para o Meira, para o Diego Guerbel, para o Silvio Saad, se renovarem o meu contrato até 2020, ficaria muito feliz. Né? Nós estamos em 2016, o meu contrato vai até 2018, agosto de 2018. E eu sou o candidato do Corinthians a presidente do Corinthians 2021. É a primeira vez que eu estou falando. Eu sou candidato à presidência do Corinthians em 2021. Mas vai dar trabalho, né? Você falou que quer descanso. Mas aí o descanso do que vocês me perguntaram foi do futebol aqui, de eu ser comentarista, de eu ser apresentador, de eu estar todo dia. Você quer voltar para o outro lado do balcão? Isso. Se você presidente do Corinthians hoje, você faria o quê com o Itaquerão? Primeiro eu ia fazer uma auditoria para ver quem que roubou e quem que não roubou. Pronto. Segundo, eu pegaria a Caixa Econômica e falaria assim, quanto vocês deram? Foram 350 milhões? Para onde foram os 350 milhões? Certo? Por que eu comprei tantos mármores? Por que eu precisei de ter escada rolante? Por que eu tenho um estádio para 47 mil pessoas e que eu dou renda de 3 milhões e eu estou duro? Né? Por que eu tive um time que foi campeão em 2015 e aí eu paguei 140 milhões de dívidas, que foi o Roberto de Andrade, que ele veio aqui e ele falou isso? Uhum. Ele pagou 140 milhões de dívidas, mas o estádio era 1 bilhão e 200, agora está 1 bilhão e 650, mas que porra é essa? Juros. Então, pera um pouco, eu pego o dinheiro da minha casa, eu vou no banco, pego o cheque especial e gasto 140 milhões e fico pagando juros. Vê se ele faz isso na casa dele. Vê se faz isso na empresa dele. Você acha que é incompetência ou má fé? Não, é incompetência e má fé de todos os dirigentes que fazem isso com os clubes. E tem outra coisa. Eu, quando for presidente do Corinthians e vou brigar para ser, né? E aí são associados que vão votar, né? O presidente tem que ser remunerado. Eu vou mudar o estatuto. Quem quiser votar em mim, vota. Quem não quiser, não vota. O presidente do clube, que fica 24 horas no clube, tem que ser remunerado. Ele não pode estar lá por paixão. E aí, mais. Quanto você tem? Quantas casas você tem? 5. Quantos carros você tem? 3. Quantas fazendas você tem? 2. Quantos passarinhos você tem? 2. Qual que é o seu valor patrimonial? Dá o seu imposto de renda aqui. Você tem 10 milhões? 10 milhões. Tá legal. Quando você sair daqui, você vai ter que ter os 10 milhões. Se você tiver 30, você vai ter que mostrar por que você ganhou 20 milhões. Por que você ganhou 20 milhões? Porque você vendeu? Porque... Não. Por quê? Por que você tem 20 milhões a mais e o clube está deficitário? Então, o diretor de futebol, remunerado. Não tem que ser diretor de amador para ganhar... Quem seria o teu diretor de futebol? Hoje, olha, fala a verdade, da situação que exerce o futebol hoje, se eu tivesse a possibilidade, se eu fosse presidente hoje, o Rodrigo Caetano seria meu vice-presidente de futebol. Totalmente no Flamengo, né? É o do Flamengo. Ele é um monstro. Para entender de futebol. Foi um jogador razoável. Jogou no Mujimirim, tem uma perna esquerda que não é igual a minha, mas ele é como administrador de futebol. Um
Quais são as outras pessoas Intervalo, que... deixa eu ir pro intervalo que eu prometi. Eu falo pra caramba, hein? A gente vai pro intervalo daqui a pouco. Nossa, era um coreto aqui, ó. Legal. Ficava aqui, cara. Vendia cachorro-quente aqui, estava ali fazendo cachorro-quente. Primeiro foi meu irmão João Carlos, que ficou. Aqui foi onde eu comecei a estudar. Minha sala era essa aqui. Aqui é o ginásio. Eu aprendi a jogar futebol bastante aqui no salão. Minha vida, futebolisticamente falando, a minha vida foi aqui. A Marapuca, para mim, é uma coisa no programa, né? Quando você entrevista alguém como você, que as pessoas... Você se emocionar? Eu me emociono também muito com a infância. Mas o que eu ia te dizer é que é uma Marapuca no sentido de que as pessoas querem escândalo, né? E você é um cara sincero, então é fácil de entregar o escândalo. Mas eu acho que isso me interessa mais, que é entender de onde vem a tua raiva, essa coisa de do teu pai levar você para jogar bola em todo lugar, de ser um talento desde moleque. Entender se você teve alguma outra opção que não tenha sido o seu jogo de futebol. Não tive. O quanto isso te represou, entendeu? Eu acho que você tem uma raiva que se seguiu aí, e acho que ela é interessante você compartilhar, caso você queira, naturalmente. A minha raiva é assim de quando eu fui muito criança, é de pedir para Deus assim, será que eu não podia ter um All-Star, né? Eu sempre tive sonho de ter um All-Star. Que era meu sonho, cara, ter um All-Star. De cano longo. Só queria ter um All-Star. Porque não era muito, né? Você ter um All-Star, né? Mas para mim era assim. Aí, a minha raiva, assim, foi também da separação dos meus pais. Ficava na janela vendo meu pai ir embora. E eu não sabia por que ele ia embora. Eu sempre achei que eu ia perder meu pai. E o meu pai sempre foi uma referência da força, né? Porque a diferença do homem e da mulher, apesar que a mulher hoje era muito mais forte que o homem, então a minha raiva pessoal mesmo, assim, a raiva é de... Muitas vezes eu achava que eu era comunista, muitas vezes eu achava que eu era socialista, aí eu virei capitalista, né? A minha raiva, assim, quando criança, eu ia no lugar que era a loja da Dona Nésia, de Natal, que era tipo de um cercadinho. E aí eu vi os brinquedos e eu sabia que Papai Noel não ia... que ele não podia me entregar um presente. Mas eu não sei por que ele não podia. Porque eu achava que ele não era um bom menino. Porque as pessoas falavam que eu sempre era a ovelha negra da família. E eu era só uma criança. E a minha raiva foi se transformando em ódio, em muitas coisas que eu não gostaria de expor às pessoas que
que fizeram com que eu tivesse essa raiva, entendeu? Porque eu amo as pessoas que fizeram isso comigo. Por isso que você é tão religioso, que você acredita no perdão? Então, por isso que eu entendi que depois que eu li tudo sobre Hitler, eu entendi que o meu estar era só uma bosta. Que eu ter um carrinho era só um desejo de criança. E depois que eu li Os Três Bebês de Auschwitz, depois que eu li tudo sobre o que aconteceu contra os judeus, e eu sei tudo o que aconteceu porque eu li tudo. Isso depois de um bom tempo, eu entendi que a minha raiva, no fundo, era uma raiva mais de bobeira, né? De maternal. Muito obrigado. Maternal. Porque eu, com 11 anos, eu ficava na beira da estrada, esperando o ônibus, o Cristália ou o Cometa, passar para me pegar, para eu descer na rodoviária em Campinas, para que eu pudesse ir a pé até o Guarani, e com o dinheiro da passagem, eu tomar um pingado com pão com manteiga, porra. Uma criança de 11 anos. Isso já faz 39. Porra. Eu pegava um ônibus em Campinas, na rodoviária, aí vinha aqueles caras vender aqueles bombons, sabe? Que eles entravam na rodoviária, que já tinha um esquema já com o motorista, e eu não tinha grana para comprar aquele bombom, mas eu tinha uma vontade de comer aquele bombom. Eu estava com fome. Que era incrível. Hoje, eu posso ir na Copenhague e comprar o bombom. Não sei se eu posso comprar a Copenhague, mas que eu posso comprar uma loja da Copenhague, eu acho que eu posso. Então, aí eu entendi. E aí eu acho que serve para vocês todos que estão me assistindo no Bola da Vez, que o perdão é a maior generosidade que uma pessoa possa ter. E aí o perdão não é eu perdoar você, André, você, Paulo, e as pessoas que estão me assistindo. O perdão é o meu perdão. Eu me perdoar. Eu me perdoei pelas merdas que eu fiz. Eu me perdoei por ter sido um filho muito indisciplinado. Eu me perdoei por achar que meu pai tinha que fazer determinadas coisas que ele não tenha feito. A minha mãe tira, porque minha mãe é fodida. Minha mãe é monstro sagrado. Minha mãe é minha mãe. Minha mãe é do caralho. Minha mãe é... Não sei se vocês não conhecem minha mãe, mas... você conhece minha mãe. A minha mãe é um ser de outro planeta. E aí eu me perdoei com isso. Mas eu só fui me perdoar com isso muito tempo. Eu demorei muito para me perdoar. Vou dar alguns exemplos. Eu tinha carro novo, meus irmãos não tinham. Eu tinha dinheiro, meus irmãos não tinham. Eu comecei a ficar famoso, meus irmãos não tinham. Minha família não tinha. E isso me fez um mal danado na minha raiva. E eu não sabia me controlar sobre isso. Hoje, de uma certa maneira, eu me perdoei pelos sentimentos e por tudo que as pessoas passaram com Hitler, que foi onde eu fui me descobrindo como ser humano. Como fui entender que as pessoas morriam de fome, mas elas estavam tão juntas, né, da Polônia, Tchecoslováquia, em todos os lugares,
e que as pessoas tiveram filhos amamentando, e que as pessoas viviam com uma barra de chocolate durante 2 anos e que foram roubados não a dinheiro, não as obras de artes que Hitler roubou, a dignidade delas, né? E aí eu li tudo isso. E aí eu fui me transformando numa pessoa melhor. Foi aí que a minha raiva, de uma certa maneira, essa minha raiva ela foi diminuindo com as pessoas. Neto, da tua geração, tem mais gente bem de vida ou mal de vida? Não, 90% estão tudo fodido. 90% os jogadores hoje, e abriu um leque assim diferente, porque como hoje as empresas estão contratando muito os ex-jogadores para jogar futebol, porque antigamente o que a empresa fazia? Ele pegava um relógio de ouro e dava para você, pegava um anel como o meu, não como o meu, mas dava para os caras. Então, o que as empresas descobriram? Que isso o cara vende, o carro ele vende. Mas você jogar do lado do Valdir Pérez, jogar do lado do Ademir da Guia, jogar do lado do Birubiru, isso é um sonho que ele realiza e que ele nunca mais vai esquecer. E para a empresa isso é muito mais importante do que um bem material. Então, de uma certa maneira, isso também facilitou para muitos ex-jogadores a fazer eventos e ter uma renda relativamente de uma maneira melhor. Tem cara que só faz isso, né? Não, tem cara que só vive, ele joga 3 jogos no sábado e 3 jogos no domingo. Assim, por média eles cobram 500 a 600, 800, R$1.000 por jogo. Se ele fizer sábado e domingo... 3 mil no final de semana. 3 mil no final de semana, no mês ele tem R$12.000, certo? Isso o cara que é tipo top, né? O Birubiru, o Ademir da Guia, o Evair. Mas os outros têm uma grana menor. Mas também dá para fazer. O que eu gostaria é que eles tivessem a sabedoria e de tentar se formar de uma outra função. Se especializar em um outro trabalho, de tentar uma outra fonte de renda. Por exemplo, fazer chinelo. Qualquer coisa, entendi. Entendeu? Você ser dono da Copenhague. Por que não? Então, eu acho que os ex-jogadores também, muitos, eles precisam entender que o futebol acabou. Que a gente não joga mais, que a gente não tem bicho, que a gente não tem mais salário. E que tem que parar com esse negócio que toda hora alguém vai ter que fazer o que o clube tem a obrigação de fazer alguma coisa para eles. Pô, você tem uma outra vida, você tem outros segmentos que você pode. Você pode ser um bom vendedor, você pode ser um bom balconista, você pode ser um bom gerente de supermercado, você pode ser um bom pedreiro, você pode ser bom em tudo, desde que você também tenha a vontade de trabalhar. Que a maioria não tem. Que eles acham que eles vivem nesse mundo irreal. Eu quero falar rapidinho, já nesse assunto do ex-jogador e tudo mais, do ídolo. Você viveu uma época que o ídolo era diferente do que o ídolo é hoje, né? Bom, os jogadores são diferentes também. Estamos falando de uma turma e o ídolo está inserido nisso, né? A verdade de muitos segmentos, né? Eles não são bem diferentes, né? De vários fatores, né? Sim. São muitos fatores que são diferentes, né? Que a gente pode discutir. Sim, mas quando eu digo, por exemplo, Neymar e Zico, independente da personalidade de cada um... Não dá para comparar. Então, eu queria que você Todo falasse mundo sobre vai achar que é o Neymar, mas não é o Zico. Independente da personalidade de cada um, da formação de cada um, são frutos também da sua época, né? A época hoje, o Neymar é um ídolo, por exemplo, você chamou ele de ídolo artificial, por exemplo. E continua achando. Continua achando não, ele é, pô. Sabe por quê? Ídolo para mim é o Cristiano Ronaldo. Um cara que saiu da onde ele saiu, de jogar no esporte, certo? E foi para a Inglaterra, jogar no Manchester United, arrebentou. Jogar 5 anos, viver no frio, ter que viver na Inglaterra, se tornar ídolo, ir para o Real Madrid, fazer o maior número de gols do que de jogos.
E você observa nele que ele é focado para fazer aquilo ali. Que ele nasceu para fazer aquilo ali. E todas as vezes que você assistiu um jogo do Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, ele se esforça para fazer isso, mas ele não tem o talento do Neymar. Ele não tem o talento do Messi. Que é louco isso, né? Assim, isso o dom e a vocação. Isso é o meu entendimento, é o dom e a vocação. Ele tem a vocação. Isso. E ele tem muito mais que o Messi e o Neymar juntos. Por isso que no meu time joga o Cristiano Ronaldo, eu não jogo o Neymar nem o Messi. Aquilo é só uma opinião minha, né? Muita gente vai achar que eu sou louco. Porque o Messi, ele nasceu com aquele talento ali e é o dom, ele vai jogar em qualquer lugar. Mas o Cristiano Ronaldo... Você gosta da obstinação. Isso. Ele é exemplo. Ele é exemplo. Ele tem 30... Eu vou deixar uma pergunta aqui, daqui 10 anos vocês vão... O Neymar tem quantos anos? 24? 25, né? 25. Então, daqui 6 anos, eu duvido que o Neymar seja o que o Cristiano Ronaldo é hoje. Em termos de futebol, em termos de grana, em termos de jogar futebol mesmo, de fazer os gols, das responsabilidades, de tudo. Eu duvido. Agora, Neto, você que foi um ídolo da sua época, um dos maiores da história do Corinthians, e você falou no começo, por que você não foi à Copa do Mundo? Faltou uma Copa do Mundo, né? Então, a verdade, se vocês já fizeram bola da vez com o Lazzaroni aqui? Então, Lazzaroni, 90 parecia tão óbvio. Você iria eu não fiz, não sei se teve antes. Não, eu não acho que eu nunca vi, porque até nem deveria fazer. Nem deveria fazer porque ele não é, ele é insignificante para o futebol, ele não sabe nada de bola. Então, o que aconteceu em 90? Pra você ter ideia, eu fui considerado o melhor jogador em 90 e 91. Eu ganhei a bola de prata em 91, que joguei pra caramba, e o Mauro Silva ganhou a bola de ouro, como volante, por causa das notas, né? E aí vem a média. Era para eu ganhar em 90 e 91, mas eu não ganhei. Em 90, só para você ter ideia, era para eu ser o titular e o capitão da seleção brasileira, mas com o pé nas costas. Em 94, era para eu estar na Copa do Mundo também. Em 90, ele convocou o Romário, que tinha saído de uma cirurgia do tornozelo, para quem não se lembra. Jogava no PSV. Jogava no PSV. Ele convocou o Tita, que estava encerrando a carreira no Vasco. Ele convocou o Bismarck, que tinha 17 anos, para preparar para a Copa, e o Bismarck não jogou 10% do que eu joguei. Aí, ele não convocou eu, o melhor jogador do país, o João Paulo, o melhor jogador estrangeiro no Bari, time pequeno. E a Copa era na Itália. E a Copa era na Itália. E não convocou o Veloso. João Paulo, para quem não lembra, Guarani. E ele, sabe o nome dele? Sérgio Luiz Donizete. Sabe por que é João Paulo? Por causa do João Paulo, do ponto esquerdo do Santos. O Papinho que depois foi o Corinthians também. E isso porque ele se parecia tanto com o João Paulo que nós, lá na divisão de base do Guarani, a gente chamava ele de João Paulo. E ele atende por João Paulo. E às vezes, quando ele vai no poupa-tempo, se ele vai no banco, aí a pessoa fala assim, mas você é o João Paulo. Como se chama Sérgio Luiz Donizete? Você é o João Paulo do Guarani. Não, mas ele é o Sérgio Luiz Donizete. Porque o apelido que a gente colocou dele é de São Paulo. Por exemplo, eu chamo o Mauro Silva de Tulhão, por causa do Túlio, Getúlio do lateral direito do São Paulo. Sim. Que ele parecia muito com o Getúlio, que por sinal não tem lateral direito que cruza melhor que o Getúlio. É verdade. E chutava forte pra caramba. E chutava forte pra caramba. E a gente viu no começo os gols aqui que você fazia de falta, lembrando, né? Os escanteios, quantos olímpicos você Eu tenho 11 gols olímpicos. Pois é, um recurso que nenhuma seleção tinha. Ó, eu vou te falar uma coisa. Arma que ninguém tinha. Foram 774 jogos, teve 14 gols de falta só. Nessa Copa? Não agora aqui, acho que no Campeonato Brasileiro. Ah, sim. A Copa não ia ter 700 jogos. Se eu não estiver errado, acho que esse é o número. 749. São cada vez mais raros. 14 gols de faltas. Mas só para terminar da Copa da seleção. Da seleção, e ele fez o que não vai dar certo, só deu certo no São Paulo com o Muricy, com 3 zagueiros. Ele colocou o Ricardo Rocha, o Ricardo Gomes o Mauro Galvão. E o Mauro Galvão.
E a gente... Até que 2002 deu, né? O Edmilson era uma espécie de... mas era um volante que já jogava no 15 de Jaú e que sabia fazer a função, só que o Edmilson é craque. Né? Não, e eu via os jogos da seleção no estádio, lá na Itália, e acompanhei alguns jogos no estádio, e a briga entre eles lá atrás era terrível. Terrível. Um brigava com o outro. Por quê? Porque ele já estava acertado com a Fiorentina, o Dunga já era jogador da Fiorentina, e já estava tudo certo. Tanto é que o Careca disse para mim que foi a maior vergonha que foi, porque por causa de dinheiro, por causa da CBD, que antigamente era CBD, que era tudo errado. E aí ele não convocou esses 3 jogadores que deveriam ter ido para a Copa do Mundo. O clamor popular maior, disparado, era por você. Não, se você pensar em 78, era o Falcão. Tanto que aí vem o Falcão como treinador e você é o cara do Falcão. Isso. E as pessoas... O Falcão nunca vai ser treinador. O Falcão é bom para ser estilista, para vir aqui falar umas coisas bonitas, né? É o rei de Roma, mas treinador... Por que não? Por que um cara que tem de tudo de futebol, por exemplo, Falcão, ou até pra gente não ficar também, fazer uma coisa pessoal no cara... Não, mas não é meio pessoal. Não, porque mas tem eu acho que ele seria um bom gerente de futebol. Mas por que tem cara que é, na sua opinião, porque um cara que é craque, que entende de tudo de bola, não vira bom treinador? Não é muito mais fácil pro cara? Porque na maioria é o contrário, né? Mas o cara que foi perna de pau que vira bom... Eu sei, Dan, mas sabe o que acontece? Ser treinador não é escalar os times nos 90 minutos. E eu vou te explicar o porquê para vocês. Ser treinador é o que o Cuca é, o que o Tite é. É gerenciar o grupo, o vestiário. Nesse aspecto, mais o Tite do que o Cuca, né? O Cuca no Palmeiras, se ele não faz isso, não é campeão brasileiro. Que já é. E vai ser ou contra o Botafogo ou contra a Chapecoense no Allianz Parque. Eu não sei que dia que vai passar o programa, mas ou contra o Botafogo ou contra a equipe da Chapecoense, que são os 2 jogos que o Palmeiras tem. O Cuca, ele é um... Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu vou usar. Ele é um gestor de pessoas que são mimados, ganham muito, comem hoje as maneiras chuteiras profissionais, que tem 3 telefones, um é para o empresário, outro é para a mulher e outro é para a amante, né? Que tem 3 tipos de carros que ele sai, tem 3 seguranças, 4 seguranças, e que não vem como eu e o Cascão, a gente veio aqui na ESPN. A gente parou o carro no estacionamento, que já estava lá guardado, via meu pai conversando, nós 2, passamos lá, aí eu vi um cara, eu esqueci o nome dele, eu gosto dele porque ele usa umas camisas igual do Mandela, e ele é um dos grandes escritores, ele é um dos grandes da Folha de São Paulo. Chico Sá. As camisas igual do Mandela, você foi bonzinho com o Chico, cara. Não, porque ele acabou na pra caralho. Não, se ele jogasse comigo no Corinthians, eu tacava fogo na camisa dele todo dia. Aliás, você falou do João Paulo, tinha uma matéria da Placar, só para isso, porque o título da matéria é Gordinho Genial. E aí tá lá escrita uma história do Neto amarrando o João Paulo numa coluna. Eu já amarrei o João Paulo na coluna, porque eu já fiz tanta coisa no futebol, se quiser eu conto aqui, se der tempo. A matéria estava assim, e aí pro Genial Neto deixou o João Paulo amarrado na coluna durante 2 horas. Isso, eu amarrava ele com atadura, porque hoje nem atadura hoje os caras têm Coban, que é marca, me desculpa, que veio da 3M, que é a que você usa e joga fora, e que é uma grana danada. Antes a gente usava atadura, que lavavam-se as ataduras todas, né? Cada jogador usava 2 e o outro jogo é a mesma atadura, porque era caro, né? Mas eu te interrompi, desculpa. Não, mas eu volto pro treinador. Qual que é a diferença? Por que um Falcão não dá certo? Né? Por que um Pelé não dá certo? Por que o Zico... Ele pode ser treinador, mas ele é treinador razoável, meia boca. É duro falar isso do Zico, mas é verdade. O Zico é um treinador meia boca, razoável. Não vai ser nunca um Muricy, nunca um Tele Santana. Maiores de todos, que é o Silvio Andrade, que é o maior treinador que eu vi na minha vida, e que poucas pessoas sabem disso. Eles não vão conseguir ser um Oswaldo Brandão. Né? Por quê? Por quê? Porque eles não têm a capacidade de desenvolver dentro do vestiário a personalidade de falar com um menino, um zagueiro,
que ele tem que fazer isso, aquilo, porque ele se acha ainainda craque. Você cogitou ser treinador? Não, eu não tenho perfil para ser treinador. Você acha que o Rogério Ceni pode ser? Então, ele é o próximo treinador do São Paulo, é ele. Ele está no segundo módulo, ele está em Londres agora. Ele fez o primeiro módulo lá em Londres, que são 3 módulos. O primeiro módulo, ele está no segundo, e eu acho que ele não vai fazer o terceiro, porque no terceiro ele assume o São Paulo. Já avisaram o Ricardo Gomes disso? Não, eu estou avisando ele agora, Ricardo Gomes, você pode voltar para o Rio. É? Pode voltar. E se eu errar também, eu também não vou estar aqui em dezembro, eu vou estar em Orlando vendo o Mickey, foda-se, porra. Também me parece que é uma questão de tempo também. Se não for agora, será em 2, 3 meses. É isso. Eu daria um conselho pro Rogério Ceni. Eu faria o que o Guardiola fez. Até por estar lendo o livro do Guardiola, que eu já li o livro do Mourinho, já li o livro... o maior livro de todos que eu li foi do Mandela. E também li o livro do Phil Jackson, que eu já li 10 vezes o livro do Phil Jackson. Não, As Cestas Sagradas. Que ele comandava o Chicago Bulls, e foi dali que eu aprendi muita coisa também, espiritualmente falando. E que é legal vocês se lerem Cestas Sagradas, que esse é um livro que tem em casa, e quem me deu foi o professor Medina, quando eu jogava no Paulista de Jundiaí, né, que foi um dos primeiros fisiologistas, assim, da preparação física, de entender que o sangue era importante, que menos açúcar, que a distribuição de treinamentos físicos para o lateral é de um jeito, tipo, você é lateral, direita e esquerda, então você tem que correr 100 metros. Pô, eu sou meia, eu não preciso correr 100 metros, eu preciso correr 10. O volante precisa correr 15 quilômetros hoje. Se ele correr 7, ele não vai chegar atrasado. Sim. Então também vem disso porque que o craque não consegue ser treinador. São muito poucos. Então, se eu fosse você, Rogério Ceni, eu jamais assumiria o São Paulo num momento como esse. O que eu faria? O que o Guardiola fez. O que o Guardiola fez foi treinar a 3ª divisão do Barcelona, foi campeão, certo? Sofreu, e aí aos poucos veio com o Cruyff, aprendeu muito, e aí ele se tornou, e é hoje, um dos maiores gestores de pessoas no meio do futebol. Eu tenho que ir para o intervalo. Perguntas de boteco. Qual é o maior jogador do Brasil hoje? O maior jogador do Brasil hoje? Em atividade no Brasil. Porque tem que ser rápido? Sim. Tá, então vamos lá. O maior jogador do futebol brasileiro hoje em atividade é o Tietê. Tietê, na sua opinião. Melhor treinador? Melhor treinador de atividade hoje do futebol brasileiro é o Cuca. Palmeiras é o melhor time? Tecnicamente, não. Qual é? O Atlético Mineiro. E melhor time? Melhor elenco? É o Palmeiras. Vamos pro intervalo. Tem mais alguma rapidinha que vocês queiram fazer ou vamos pro intervalo? Alguma dessas bate-pronto assim? Durante a sua carreira, você jogou quantos anos acima do peso? Porque ele falou de gordinho. A verdade, eu tenho... De gordinho para ex-gordinho? Eu tenho um trauma que meu pai largou da minha mãe porque eu nasci de parto normal. Eu nasci com 5 quilos. Você imagina o que aconteceu com a minha mãe. Continua assaltando geladeira ou não? Pra caralho. Vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouco. Pronto, agora ele tá se sentindo menos só. Fotos, a gente vai ver umas fotos que o pessoal da produção separou. A primeira delas, bota aí, Brig. Bota aí, o Brig é nosso diretor aí. Eu sou com a mão na cabeça. Meu irmão João Carlos. Faz o quê? Meu irmão João Carlos, ele trabalha em Campinas. O outro, no fundo, eu não sei quem é. E aquela menina, também não sei quem é, não. Mas eu sou com a mão na cabeça. Esse sou eu, a primeira camisa que eu joguei na União Pocense Futebol Clube, lá em Santo Antônio de Posse. Queria... eu lembro, ali tá o Nado, tá o Marinho, tá o Lilico, que tá com a bola, que é um dos melhores amigos que eu tenho, tá o Marinho, tá o Joãozinho, tá o Baiano goleiro, tá o Luiz Henrique. Eu lembro de todos eles, tá o Edmur. Bom, pra quem não sabe, você foi uma ponte, olha. Todo mundo tem alguma coisa diferente na vida, mas o mais importante ali é o Lígio, que é o que tá de boneco, que foi o cara que mais me ajudou. E eu sou o último
com a bola na mão e eu jogava de ponta esquerda. Eu sou o último do lado, ali está o centroavante, que eu me esqueci o nome dele, eu sou esse último aqui do lado esquerdo. Com as duas mãos na bola sou eu. Eu jogava de ponta esquerda. Passou, briga, aí Guarani já. Esse é o Guarani. Nessa época eu já era profissional, eu tinha 15? Eu tinha 15 anos. O primeiro jogo meu foi contra o Juventus, na Rua Javari, foi 2-1 pro Juventus e eu fiz o gol. Aí, quando eu joguei no São Paulo, acho que eu fui um dos primeiros jogadores a tirar uma foto no placar, porque eu morava no São Paulo, né? Época do Menudos, né? Dos Menudos, Marcelinho, não é isso? Um pouquinho depois, né? Mas um pouquinho depois. Mas o seu Gino, que é o segundo maior artilheiro da história do São Paulo, ele me adotou lá, né? Porque ele era administrador do São Paulo. Pouca gente sabe que o Serginho Chulapa é o primeiro maior artilheiro da história e o seu Gino é o segundo. E o seu Gino era administrador. E eu morava na concentração do São Paulo. Tá, eu e a Rosilena sempre quis comer, mas não tive oportunidade. Mas hoje ela é casada, me desculpa. Isso foi no carnaval lá em Santana de Posse, mas eu não tive a oportunidade. O marido dela deve estar tendo agora, que por sinal eu acho que até faz festa. Aí está meu irmão João Carlos, né? Aí eu sou o segundo, todo suado. O meu pai, né, que jogava muita bola, diga-se de passagem, e o meu irmão Jones. E esse aí no campo em Santo Antônio de Posse da União Pocense. Porque lá na Posse tem um estádio que chama-se José Ferreira Neto, que a prefeitura... e o Bertinho, o prefeito Bertinho, que ganhou a eleição agora, que é um dos maiores prefeitos, e foi um dos maiores, e está sendo um dos maiores prefeitos da minha cidade, porque ele desenvolveu a cidade de uma maneira muito legal, e eu fico muito feliz por isso, porque a cidade é muito pequena, e se você imaginar daquilo que você me perguntou, e no começo, você chegar e querer ter um All-Star, ou você ir na loja da Dona Nésia e não poder comprar um carrinho, aqueles carrinhos que você compra na 25 de março hoje, né, 25, né, que eles falam, né? E hoje o estádio tem meu nome, né? É meio louco isso, né? As pessoas piram isso é muito legal, eu fico muito orgulhoso. Muitas vezes, quando vou para Santo Antônio de Posse, às vezes eu vou para a casa do meu pai, né? E as pessoas sabem que eu estou lá, porque meu carro, as pessoas veem meu carro chegar, essas coisas, né? E tem muita gente que vai lá para me ver, para pedir um autógrafo, para tirar uma foto comigo. Às vezes eu não tenho muito paciência. Não, paciência eu tenho. Às vezes eu acho que as pessoas deveriam respeitar um pouquinho mais, porque eu já fico tanto tempo sem ver meu pai, né, meus irmãos, porque eu tenho muitos irmãos, né, falar a verdade, eu não vejo todos, né, mas quando eu vou para Santo Antônio de Posse, e isso é uma coisa que é como você fazer uma transfusão de sangue, né? Você tira aquele sangue e aí você coloca aquele outro sangue, né? Você fica em São Paulo com o sangue todo poluído, todo fodido, aí você vai para Santo Antônio de Posse ou para Araras, aí você fala assim, nossa, aí eu volto diferente, sabe? Neto, eu volto mais neto, sabe? Né? Você volta mais com os pés no chão, assim. Eu gosto muito de ir para lá, para a verdade, mas eu tenho muito pouco tempo, né, de ir lá, assim. Eu gostaria demais, mas eu fiz algumas coisas que... eu vou deixar você fazer pergunta, mas eu queria falar só uma coisa em Santo Antônio de Posse. Eu amo tanto minha cidade que eu sou o único filho que nasceu em Santo Antônio de Posse. E nasci de parteira, que eu não nasci em hospital, eu nasci de parteira da Dona Noêmia, que está completando 99 anos, que mora em Jaguariúna. Sou o único. E todos os meus filhos, eu nasci numa casa de fundo, que eu estou tentando comprar, mas o cara sabe que sou eu, o cara está querendo um preço lá em cima, mas eu vou comprá-la ainda, né? E vou deixar ela do jeito que tiver. E uma coisa que é muito interessante assim comigo, falar em termos materiais, que eu não gosto de falar muito, mas às vezes é gostoso você conseguir as coisas com dinheiro forte, né? Não como o Zé Maria Marinho, que tem uma casa de 20 mil metros e fica com tornozeleira. Não como o J. Ávila, por exemplo, que tem bilhões e bilhões e tem que andar com tornozeleira nos Estados Unidos. Eu não preciso disso. Marco Polo, que não pode sair para o Paraguai. Eu não, eu vou para a Austrália. Se eu quiser ir para o Canadá, eu vou. Se quiser ir para o Japão, eu vou. Então, essa é a minha diferença às vezes. Por que você falou que o único herói do Brasil é o Sérgio Moro?
Porque, assim, porque eu não tenho uma referência eu não tenho uma referência política, José Ferreira Neto. Eu não tenho uma referência no futebol, eu não tenho uma referência na parte médica, até poderia citar alguns nomes, mas eu não tenho uma referência na Fórmula 1 que a gente tinha, eu não tenho uma referência como um vereador, eu não posso ter uma referência como um Tiririca. Nada contra ele, que ele é um ótimo palhaço, mas não como um representante meu na Câmara, certo? Eu gosto muito do Gilmar Mendes, que é do STJD, agora da moça que deu uma dura agora no Renan. Eu não posso ter uma referência como o Renan Calheiros ser o presidente do Senado. Se ele for um representante meu, eu tô fodido, porra. Então você é politizado. Sou politizado. Você se interessa. Me interesso e me informo profundamente em relação a isso. Eu não posso ter referência de um país que as pessoas vão presas, vão para a cadeia e não são julgadas. Porque quando a pessoa vai para a cadeia, né, ela tem que ser julgada. E a maioria das pessoas que estão na cadeia não são julgadas porque não foram por causa de todos os problemas que a gente tem judicialmente e juridicamente falando. Eu não posso ter referência de um país que uma pessoa que está dentro do presídio, ele para São Paulo com um telefonema, que por sinal, diga-se de passagem, não pode ter telefone em presídio. Né? Eu não posso. Então, a minha referência hoje, como cidadão, é o Sérgio Moro, de Curitiba. Por quê? Porque ele está mostrando que o país tem solução. Que a gente tem que acreditar que fazer a coisa certa é o mais correto. Que quem é ladrão tem que ir para a cadeia. Que quem roubou dinheiro da merenda tem que ser preso. Que quem fez falcatruas nas suas eleições tem que ser preso. Que o Eduardo Cunha, que vai e gasta $20 mil num hotel, é muito fácil. Por quê? Porque o dinheiro não é dele, é de propina. Porque se o dinheiro dele, eu não vou num hotel de $20 mil. Eu não compro uma garrafa de $1.000. Então é muito fácil. Eu, por exemplo, jamais deixaria a minha mulher receber um anel de R$800 mil, sendo governador do Rio de Janeiro. Mas como que você está me dando um presente de R$800 mil para minha mulher? Porque esse anel aqui eu ganhei da Tammy Gretchen, que trabalha comigo. E ele não é de ouro, de prata, mas é meu essa porra. Essa é a referência do Sérgio Moro. Que, por sinal, todos nós deveríamos escrever uma carta para o Sérgio Moro de agradecimento. E por isso que as pessoas têm medo de ir para Curitiba. Você falou, se eu quiser ir para a Austrália, eu vou. Se eu quiser ir para o Japão, eu vou. Em 2012, você foi ao Japão, o Corinthians ser campeão mundial. Queria que você comparasse, você é um cara, todo mundo sabe, extremamente emotivo. As tuas sensações, comparar mesmo, campeão brasileiro em 90 jogando com na tribuna, trabalhando, comentando Corinthians e Chelsea em Yokohama. Nossa, que pergunta difícil. A minha maior emoção foi estar no Japão em 2012, eu e Cascão. A gente aprendeu em 15 dias a ser um pouquinho mais ser humano com o povo japonês. Eu nunca vi, e não vai existir em nenhum outro time do mundo, uma aglomeração, melhor dizendo, né? Não sei se essa palavra seja tão bonita como eu estou colocando, uma aglomeração de pessoas do mundo todo por um significado tão sem muita importância para o mundo, que era ser campeão do mundo, né? Sendo que a gente estava tão longe e eu, como ídolo do Corinthians, saía na rua, ou eu já estava dentro do hotel, ou a gente estava no trem-bala, e as pessoas
do Canadá, da Austrália, de todos os lugares do mundo. E eles me conhecerem e falar: nossa, Neto, você é o meu grande ídolo, porque as pessoas que foram as pessoas mais velhas, não foram as pessoas de 15, 12, 13 anos. Precisava ter dinheiro para ir. Não, até teve gente com um filho, mas muito pouco. E foi mais os caras da minha geração. Sim, foi a galera da minha geração de 90. da minha idade. Da sua idade. Exatamente. Então eu me senti no Japão como se fosse o imperador. E era, viu, cara? E fui, e em determinados momentos eu fui imperador no trem bala, eu fui imperador lá no trem, eu fui imperador naquela rua que vai mais de quantas mil pessoas que é a maior... Shibuya, né? Cara, a gente foi lá, aí eu fiquei na fila para comprar um doce japonês lá, aí na fila tinha um monte de japonês, mas aí tinha brasileiro, os caras vinham tirar foto comigo, aí o japonês falava: que porra é essa? Era um Mickey Mouse. Isso, era o Mickey Mouse. Né? Aí, pô, eu entrei na Adidas, entrei na Nike, aí tinha um monte de corintianos, aí todo mundo foto, e os japoneses não sabiam. Na minha chegada, foi uma chegada muito difícil, porque eu morro de medo de avião. Na verdade, eu cago de medo de avião. Na verdade, se eu pudesse, eu não viajava de avião. Eu acho que Santos Dumont, que por sinal tem a cidade do mundo, e para quem não sabe, Santos Dumont não só inventou o avião, como inventou o relógio, para as poucas pessoas, para as pessoas entenderem que foi Santos Dumont realmente que inventou o avião, e o relógio foi... Relógio de pulso. Relógio de pulso, diga-se de passagem, e tem a cidade de Dumont por causa dele, e que o Paulo Egídio mora lá, ponta esquerda, que jogou no Botafogo, e que hoje, e que jogou no Corinthians também, né? Eu cheguei a imaginar no Japão que eu poderia morar lá, ficar eternamente lá, e lá foi aonde eu me tornei um torcedor assim sensacional, porque na hora que acabou o jogo tinha o terceiro tempo. Aí o Cascão falou: tem o terceiro tempo. Falei: foda-se. Pau no cu. Eu fui no meio da galera, velho. Eu fui no meio da galera e tinha um monte de gente que estava lá, uns torcendo contra e outros a favor, junto com a gente. Foi muito mais legal ter sido campeão do mundo lá no Japão, e com tanta gente, mas com tanta gente, que a gente se sentiu meio que um ser um pouco melhor, né? Um corintiano menos gambá, né? Mas foi incrível. Foi incrível. Ninguém mais vai ter isso. Pode ganhar o segundo, o terceiro, vai ser difícil ganhar, mas ninguém essa vai... é uma questão. Se alguém vai conseguir chegar nos próximos anos também. É possível que Dado nunca nossa... mais. Né? Nunca mais. Vencer lá. Nunca mais. Não, mas pode acontecer, claro. Pode, porque o futebol sempre permite, mas vai ser raridade. O Corinthians é o último da América do Sul, né? Ter conseguido. Mas só do PVC, isso não é nada... Também, se o Palmeiras estivesse jogando, disputando o título, eu poderia fazer a mesma coisa que... Isso é só torcer. E tudo bem. E tudo bem, não é você deixar de gostar de uma pessoa porque ela torce por outro clube. Deixar de gostar de uma pessoa porque ela é ateu. Não, isso é bobagem. Fala, Miguel. A gente tá vendo as suas fotos aqui e tal. Na bola, quem foi o seu grande companheiro, seu grande parceiro de jogo? De jogo ali? Não, essa é uma pergunta difícil, porque eu joguei com uns caras tão ruins do lado, cara. Que é foda. Todo mundo já trabalhou com um ator ruim também, que às vezes não grava bem o negócio. Você tem que ver com o cara, porra, sabe? Eu não joguei com craques do meu lado. Assim, nos clubes que eu joguei. Não joguei. O único craque que eu joguei foi o Ronaldo, goleiro. Porque para mim foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar. A gente está certo em dizer que você nunca jogou num grande time? Não. Nem no Guarani de 88 foi um grande time. Era um bom time, mas um grande time não. E os 3 nomes de amigos que você fez no futebol e 3 nomes que você não que eu não gosto? Só para te responder a tua pergunta, o cara que eu mais fiz gols e que eu mais devo é o Fabinho.
ponta direita que jogou comigo no Corinthians. 90 ele voou, né? Por quê? Porque o Fabinho, as pessoas não sabiam disso, nem os comentaristas, que ele fazia uma jogada que o ponta tem que ir no fundo cruzar a bola para vir para trás, né? Uhum. Ele fazia uma jogada ao contrário. Ele ia, porque ele não batia bem na bola. Ele ia, voltava e metia de 3 dedos. Quando ele ia, a zaga ia. E eu, malandro, eu ia junto, mas dava de migué, voltava. E é onde eu fazia os gols de cabeça no primeiro pau, onde eu matava a bola no peito e já batia de primeira, onde eu já fiz gol de bicicleta. Esse gol que passa aí que eu fiz contra o Guarani foi ele que cruzou, porque ele vai, faz a volta e eu já sei o que ele vai fazer, aonde a bola vai chegar. Esse é o mais bonito ou não da carreira? Não. Eu fiz gols bonitos pra caramba, mas o gol mais bonito que eu fiz foi o gol de bicicleta no Morumbi contra o Corinthians jogando pelo Guarani. Primeira final de 88. Esse gol e a narração do Luciano do Vale. E o melhor jogo, o Neto sempre fala que foi contra o Atlético Mineiro. Foi o maior jogo que eu fiz na minha vida, foi contra o Atlético Mineiro. 3 pessoas assim que eu tenho assim um carinho, um amor enorme é o Mauro, ponta esquerda. Van Basten, trabalha no Corinthians hoje. Que trabalha no Corinthians, né? que é um dos maiores, que tem um olho clínico para ver jogador, mas nunca vai ser treinador. Né? A verdade, eu fiz uma amizade assim. Ele é jogador atual, que é o Edu Dracena, que eu adoro ele, adoro a família dele, e ele nasceu para ser campeão. E será? Se o São Paulo contratar ele esse ano para ser reserva, o São Paulo é campeão. É verdade, ele é campeão. Porque ele nasceu para ser campeão. E ele é uma pessoa incrível, maravilhosa e um baita de um zagueiro, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, que eu tenho muita amizade com ele. Hoje eu não tenho muito contato com ele, porque eu não gosto de ter esse contato com ele atuando, jogando futebol, né? Porque senão as pessoas podem interpretar mal pro lado dele, não pro meu, porque o meu eu quero que se foda, né? Para que ele também tenha não tenha nenhuma represália em relação a isso. O terceiro, assim, que foi jogador, que foi uma pessoa, é o Ronaldo, né? Que é padrinho da minha filha, né? E que trabalha comigo na Band há tantos anos e que é um grande amigo meu, né? 3 pessoas que eu não suporto, por exemplo, se tiver no Bola da Vez aqui e tiver, eu tiro. Se tiver na Globo, eu tiro. Se tiver, por exemplo, eu não suporto o Lazzaroni, porque ele não fala a verdade. Se ele falasse a verdade, eu assistiria, né? A verdade, assim, eu não suporto o Filipão, eu não gosto dele. Eu acho que ele é uma pessoa que é intragável para mim, pelo aquilo que ele tentou fazer quando foi treinador da seleção brasileira, de querer me derrubar da televisão. Eu acho que uma pessoa jamais pode fazer isso com uma outra pessoa, né? Não suporto ele, não gosto dele. Mas como querer te derrubar da televisão? Desculpa, porque eu tô fingindo que eu tô entendendo uma coisa. Porque na Copa do Mundo eu fui contra a ida dele para a seleção brasileira. E daí? E ele tentou, de certa forma, me tirar em relação a isso. Estou pensando numa outra pessoa, mas que me fez um mal, assim, foi o Mário Sérgio, um cara que, quando ele começou como comentarista, ele foi muito desleal comigo. Se você pegar o jogo de 90, quando eu peço para sair, para o Ezequiel entrar, não foi Nelson que tirou, não. Eu pedi para sair, né? E eu dei entrevista só para o Datena, porque o mundo estava em cima de mim. Eu olhei, vi o Datena, falei, Datena, vem cá. Porque a Globo nem fazia o jogo televisionado. Em 90, quem fez foi a Band, deu 56 pontos de audiência. O Mário Sérgio, ele foi muito, mas muito ruim comigo, ruim comigo. O que ele fez comigo não tem perdão. Desde que ele tivesse humildade para conversar comigo, eu o perdoaria, mas ele nunca teve essa humildade, porque ele me usou durante um bom tempo, e na final, quando eu saio, o último comentário dele é assim, ó:
E o Corinthians, não falei, vai ser campeão sem o Neto dentro do campo. Esses 3 tá bom. Renato, você, como apresentador, como comentarista, você não alivia. Você é duro, às vezes, com jogadores, muitas vezes com jogadores. Acabou de dizer que você não mantém uma relação com o Edu Dracena, porque, pelo que eu entendi, pode queimar o filme do Edu Dracena. Isso. Algum jogador já te telefonou pedindo para você pegar mais leve ou querendo combater o seu comentário? Ou ficar chateado porque tem amizade. Que, aliás, é um problema para quem trabalha no esporte, você também, né? É duro, que acaba conhecendo, tem amigo de alguns, não é amigo de outros, né? Assim, nenhum jogador, enquanto eu estou sendo comentarista e apresentador, teve a coragem ou a sensatez de ligar para mim e pedir para que eu aliviasse qualquer tipo de comentário. Tanto é que eu já fui duro já com o Edu Dracena muitas vezes quando ele errou. Mas, como é amigo, você às vezes faz um comentário mais delicado, né? Não. Eu já recebi ameaças de morte, já recebi ameaças de... Isso de torcedor? Não, de Staffs. De staff por parte de jogadores de futebol, de críticas que eu já tenha feito em relação à performance deles tanto dentro e fora do campo. Já recebi, já recebi. Mas no meu celular também é difícil ter o meu número de celular. É muito difícil. Eu mudo muito os números do meu celular. Tanto é que dia 1º de janeiro de 2017... É verdade, eu já fui atrás do telefone. Se você ligar agora para mim, você vai ver, pô, mas esse número não é mais o seu. Eu mudo muito o número de celular. A verdade eu procuro também não prejudicar essas pessoas, porque se eu tenho alguns amigos, por exemplo, você viu que eu... O seu tá, o meu tá esse certo. eu tenho, meu é esse. Por exemplo, ligou agora, eu estava na ESPN aqui, agora ligou um cara importante do meio do futebol para mim. Você viu quem é, gostaria que você guardasse a fonte, porque a fonte é fonte, e que ele tem uma informação para me dar do São Paulo. E é uma informação muito forte. Mas aí, como eu estava entrando aqui, eu falei assim, depois você me liga e depois você me fala. A gente está estourando o tempo, mas me surgiu lembrei de uma pergunta a partir... Eu deixei de responder alguma coisa? Não. A partir dessa pergunta do André, mas tudo bem. lembrei uma outra. Se por acaso alguém já te procurou para você elogiar algum jogador e ganhar uma grana na venda do cara? Ou na transação? Elogiar... elogia meu jogador aí, que depois a gente divide, ou eu te dou uma parte da venda, ou uma coisa assim. Que tipo de sacanagem as pessoas eventualmente te procuraram quando você mudou de lugar e passou a ser um comentarista respeitado? Isso vai ser uma curiosidade boa. Isso eu respondo com todo prazer. Pela saúde da Luísa, do João e do Gustavo, que são as três pessoas que eu dou a vida, nenhum dirigente, nenhum jogador, nenhum staff, nenhum empresário teve a moral para pedir isso para mim. Porque se ele fizesse isso, eu faria um boletim de ocorrência na hora contra ele, mas sem sombra de dúvida. Por quê? Porque o dia que eu fizer esse tipo de coisa da forma que eu me dirijo às pessoas que estão do outro lado, durante esses 15 anos que eu trabalho na Band, fora os 2 anos que eu trabalhei na Record, mais 2 anos que eu trabalhei na RTV, eu acho que alguém já deveria ter falado isso, né? Porque o que eu já cheguei a bota em determinados jogadores é uma coisa assim incrível. E aí eu sempre deixo bem claro assim, e isso eu dou exemplo assim para vocês todos, porque a nossa maior
dignidade, assim, quando a gente trabalha nesse meio sujo que é, porque eu assisti o dia que o Wagner Ribeiro estava aqui, e eu não concordo com quase 70% das coisas que ele falou para vocês aqui. A maior dignidade de um apresentador ou de um comentarista é quando ele fala aquilo que ele pensa mesmo não tendo razão, claro, ou mesmo errando. Eu não posso, numa televisão, por exemplo, na Bandeirantes, eu fazer um jogo do Corinthians ou fazer um jogo do Edu Dracena, o Edu Dracena fazer um pênalti, eu vou falar assim, não foi pênalti. Mas como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Essa imagem está mostrando, pô. Só porque eu estou estourando a hora, então eu vou te interromper. André Sanches. Era seu amigo? É seu amigo? Não, eu respondo. O Andrés... Você se decepcionou com ele? Não se decepcionou? Não, eu vou falar... Eu acho que isso é importante. Não, mas eu vou falar com muita dor no coração. O Andrés foi um dos maiores visionários que eu pude conhecer quando ele entrou como presidente tampão do Corinthians. O Andrés, quando ele caiu para a segunda divisão, que ele pegou a bucha, quando ele levou o Corinthians a conquistar durante 5 anos a sua glória de ser campeão da Libertadores invicto, não ele como presidente, mas o Mário Gobi, campeão mundial, não ele como presidente, mas o Mário Gobi, mas ninguém vai lembrar disso, todo mundo vai lembrar que o Andrés foi campeão, certo? E não o Mário Gobi, né? A minha decepção com o Andrés, ela é tão grande, porque eu fui tão amigo do Andrés, eu fui tão solidário a ele, que ele me decepcionou. Primeiro, todas as pessoas que o ajudaram, ele excluiu. Todos os amigos que eram amigos deles de fé, ele excluiu. Todas as pessoas que poderiam fazer parte de um time forte para ele, com a renovação e transparência, ele excluiu. E quando ele se candidatou a deputado federal pelo PT, ele demonstrou para mim que ele não poderia continuar sendo meu amigo. Apesar de eu amá-lo, mas não tenho mais relacionamento com ele há um bom tempo. Enquanto ele foi o Andrés de Campinas, que tinha pedra no Ceasa, que era o espanhol, que não era o presidente terrestre, que chegou ao Corinthians, para deixar bem claro para vocês, o Andrés, ele começou a entrar no Corinthians porque eu deixei. Porque ele ia no ônibus comigo. Ele ia no ônibus comigo. E ele era conhecido como um espanhol, não como Andrés. A partir do momento que ele ia no ônibus, aí ele foi no ônibus, aí ele ia nos treinos. Eu segurei o Lucas, o filho dele, com 3 meses de idade. Eu tenho um amor pela Marina, pela Dete, pelos pais dele, mas por esse Andrés hoje, ele é irreconhecível para mim. Esse Andrés não é o Andrés que eu conhecia. Esse não é o Andrés que eu amei, esse não é o Andrés que eu amava. Mas ele ficou tão intragável nas suas entrevistas, no seu comportamento como dirigente, de superioridade em relação aos outros seres humanos, que a minha decepção é digna de pena dele, porque ele não é assim. E aí, o poder que foi gerado a ele, em termos de títulos, em termos de Corinthians, e de você ser um cara que representa uma nação de 30 milhões e você ser aplaudido mais do que o jogador, o transformou numa pessoa que o sucesso não, que a fama veio atrapalhá-lo de uma maneira muito horrível, porque se o Andrés continuasse sendo aquele presidente tampão, ele seria o maior presidente da história do Corinthians, mas também não me arrependo de todas as vezes que eu defendi, né, durante essa vida toda minha,
E se um dia o Andrés abaixar a bola, se ele repensar que ele é um bom pai, que ele foi um grande amigo, se ele repensar que o Corinthians não é ele, né, que ele faz parte de uma engrenagem, e que ele não comande o Corinthians não estando dentro do poder, eu posso ter um entendimento profundo com ele e debater com ele situações e divergências que seriam importantes para qualquer tipo de amizade ou para qualquer tipo de segmento falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. Muitíssimo obrigado. Tem mais alguma coisa por aqui? Não, né? Já estouramos o horário, tudo bem? Você está sedento por alguma? Não, nada demais, assim. Pode perguntar que eu respondo. Já estouramos, aí vai mais sucinto possível. Imagino que você gostasse de se ver jogando. Ó, o pessoal botou até a música, tipo Oscar. Você gosta de se ver apresentando? Não. Detesto me ver na televisão. Detesto me ver no vídeo. E eu tenho eu não sei se é doença, mas eu tô magro, não tô? Super. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa para mim. Eu tenho um defeito muito grande. Eu tenho cabeça de gordo ainda, cérebro de gordo, mas eu não gosto de me ver, não. A verdade, há muito tempo que eu não vejo essas fotos e eu não suporto me ver. Fala uma frase, uma poesia, uma música. Cara, vamos terminar essa porra pra cima. Vai. Fala qualquer coisa. Canta uma música, uma poesia que você quiser. Eu sei que você gosta de música. A verdade, uma frase bacana. Pra mim, um dos grandes cantores que eu gosto, assim, de hoje, eu gosto muito do Frejá. Né? Eu acho que o Frejá é um monstro sagrado. Mas o cantor que eu mais ouço é Michael Bublé, que é um... Olha só. Pô, cantar Michael Bublé. A verdade não dá para eu cantar Michael Bublé, mas eu escuto Michael Bublé quase todos os dias no meu carro. Por quê? Porque eu acho que ele é um sinônimo de Frank Sinatra. Jovem ainda. Mas a cantora que eu mais amo é Edith Piaf. Beatles ou Stones? Stones. É possível uma entrevista do Neto sem ele falar palavrão ou não? Olha, meu querido amigão, eu queria que todo mundo fosse tomar no meio do Olimpíada. Eu tenho que... Eu acho que o palavrão é uma coisa tão... Assim, quando eu falo buceta, mas é um nome tão... Meu Deus! Como é que os caras vão fazer, meu? Não, eu sei, mas eu acho que vocês podem até editar, mas eu acho que é um nome tão lindo. Olha só, buceta. Cara, buceta é muito lindo. Acaba agora, cara. Não, mas buceta, o que é? Pinto? Pô, pinto é uma merda. Agora, Tchau, Neto. tchau. Você assiste essa entrevista não só pelo Watch ESPN no site, assiste ela, tá lá no site o tempo inteiro, completa, na íntegra. No site vai. Pelo menos você falando. Amigão, muito obrigado. Você gostou? Quem vai editar o Cara, foi bom. Foi bom ou não? Cara,